Nós vamos receber a Silvia e o Adoniro aqui. Bênçãos de Deus para nós. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a todos também que nos acompanham pelas redes sociais. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês e suas famílias. Nós somos o casal Adoniro e Silvia, temos 26 anos de casados e 2 filhos. E somos servos da comunidade Família Santa, aqui do santuário. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós viemos aqui hoje para participar com vocês e partilhar um pouquinho da experiência do amor de Deus nas nossas vidas, através do perdão maravilhoso e a reconciliação com o Senhor. O tema que foi nos passado é a cura espiritual. E eu creio que cada um está aqui neste seminário porque quer ser curado. O primeiro motivo que nos motiva a participar de um seminário é porque a gente quer ser curado, sim ou não? Nós queremos ser curados das nossas enfermidades, sermos curados das nossas dificuldades, das nossas limitações. E a verdadeira cura, ela acontece de dentro para fora. Assim como qualquer machucadura, qualquer enfermidade, a gente sempre trata a raiz, não é isso? A gente sempre vai tratar lá no início. E da mesma forma o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos curar na raiz. Ele nos trouxe porque Ele nos ama, assim como vocês ouviram semana passada. E essa cura se dá através desse amor misericordioso do nosso Senhor. Ele nos ama tanto, tanto, e Ele nos quer bem, e Ele nos quer saudáveis. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa cura espiritual que o Senhor quer realizar em nós hoje, gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Marcos 7, de 20 a 23. Marcos 7, 20 a 23. Na Ave Maria, página 1310. Ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. É interessante que o Senhor, Ele termina falando assim: todos estes vícios procedem de dentro e tornam o homem impuro. E é interessante que eu fui olhar no dicionário o que é a questão do vício, o significado do vício. E o dicionário ele nos fala que o vício é um defeito ou uma imperfeição de uma pessoa ou de uma coisa. E também qualquer deformação que altere algo fisicamente ou funcionalmente. No nosso caso, o dicionário vem nos dizer que o vício é tudo aquilo que nos deforma, tudo aquilo que nos altera fisicamente. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos revelar a boa nova, a verdade, que nos liberta, e Ele vem falar para nós que é muito mais além de uma cura física. É sobretudo uma cura espiritual. A cura espiritual, ela se dá, a cura do pecado. É o Senhor que nos revela isso nessa noite. O Senhor Jesus, Ele vem nos falar o que sai de dentro de nós. E Ele vem nos dizer que todo mal procede do pecado. E que toda raiz de pecado, ela está dentro do nosso coração. Essa raiz de pecado, ela é a impureza do nosso coração. O Senhor nos chama para uma vida nova, o Senhor nos chama para uma vivência
uma comunhão, assim como o padre falava na missa, na homilia, o Senhor quer fazer comunhão conosco. E o que nos impede de comungar com Ele de fato, de ter essa amizade, essa cumplicidade, essa intimidade com Ele, é o pecado que habita em nós, que causa em nós uma deformação espiritual. A doença física, ela deforma, pode deformar o nosso corpo, pode deixar sequelas no nosso corpo e pode inclusive tirar a nossa vida biológica. Porém, o pecado, que é o maior dos males, a maior enfermidade, ela pode nos tirar a alma, ela pode nos privar da salvação eterna, pode privar a minha alma e a sua alma de ter essa comunhão eterna com o Senhor na eternidade. É na eternidade. Então o Senhor hoje vem nos lembrar que o nosso coração, a princípio, foi bom, porque Deus cria todas as coisas boas, Deus tudo que faz, Ele é bom, tudo que Ele fez foi bom, né? Mas o Senhor vem falar que por causa do pecado que entrou no mundo e que esse pecado gerou em nós uma imperfeição, esse pecado sim é o que causa a verdadeira enfermidade espiritual em nós. Esse vício que altera o nosso jeito de ser, esse vício que modifica a nossa essência, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então nós fomos criados com a capacidade, a liberdade para amar, porém nós olhamos para dentro de nós, olhamos para o nosso coração e muitas vezes nós nos perdemos nas nossas limitações, nas nossas imperfeições. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele já nos libertou, Ele já nos resgatou, Ele já pagou o preço pelo nosso pecado. Mas Ele precisa, e Ele deseja, Ele quer e espera que cada um de nós, de maneira livre, de maneira consciente e racional, queira sim se libertar do pecado. Nós somos pecadores necessitados da graça de Deus, necessitados da misericórdia de Deus. Mas o Senhor, Ele vem ao nosso socorro e ao nosso auxílio todas as vezes que nós nos submetemos à sua vontade e reconhecemos que o nosso coração é fraco, é limitado e é necessitado dessa graça. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o Senhor deseja de nós hoje que nós reconheçamos humildemente essa limitação, essa imperfeição, essa tendência, essa inclinação a fazer o mal quando eu quero fazer o bem, como diz São Paulo. E que sujeitado à vontade dEle, submetido à vontade dEle, a gente se converta e a gente tem esse coração curado, purificado. É de dentro do nosso coração, amados irmãos, que vem todos os males, como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse. Todos os males provêm de um desejo no nosso coração, muitas vezes, de querer ser Deus, de querer nos colocar acima de Deus. Muitas vezes nós agimos até com boas intenções, mas quando fugimos da vontade do Senhor e daquilo que o Senhor tem para nós, nós acabamos nos perdendo e nos prejudicando. É aí que gera a enfermidade espiritual. Toda enfermidade espiritual, ela provém da desobediência a Deus. O catecismo, ele vai nos dizer que o pecado é uma falta contra a razão, é uma falta contra a verdade, contra a consciência reta. É uma falta ao verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso. Esse apego perverso, ele acontece quando a gente se apega a certas coisas e pessoas e elas começam a tomar o lugar de Deus. E isso fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Então, meus irmãos, quando racionalmente eu fujo da verdade, quando racionalmente a minha consciência deseja caminhar em algo contrário àquilo que Deus já revelou, eu acabo cometendo um agrave, um pecado, que ele pode ser desde um pecado simples até um pecado grave, um pecado mortal. Então, o pecado foi definido como uma palavra contrária à lei de Deus,
um ato contrário à lei de Deus e um desejo contrário à lei de Deus. Resumindo, simples assim, o pecado é tudo que é contrário à vontade de Deus. Desse nosso Deus que já revelou, Ele já falou para nós o que é bom para nós, né? E a cada dia Ele vem manifestando e nos comunicando e novamente anunciando através da igreja. Que Deus é amor e Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa cura. Sim, a nossa cura física, mas sobretudo a nossa cura espiritual. A cura da nossa alma. Jesus quer que a gente lute e combate todos os dias para fugir do pecado. Para buscar a graça de Deus e buscar essa intimidade com Deus. Buscar estar na amizade com o Senhor. E o pecado, ele gera em nós um mal tão grande, porque ele ofende primeiro a Deus, que é infinitamente bom, e ofende ao nosso próximo. Então Deus nos chama a amar a Ele e amar ao nosso próximo. E a nossa resposta quando pecamos é um não. Então, seja por palavra, seja por ato, ou seja, por um desejo, eu posso sim contrariar a vontade de Deus, gerando em mim toda uma desordem espiritual. Gostaria de partilhar, nós temos pouco tempo, e para ficar muito clara essa palavra de Deus, para ficar muito claro o que é o querer de Deus em nós, o agir de Deus em nós, eu gostaria de partilhar hoje um pouquinho da nossa experiência. Somente para exemplificar, porque nós não somos exemplos, né? Somente para exemplificar o que foi a salvação, a glória, a graça de Deus na nossa vida. Meus irmãos, por muitos anos nós vivemos distante do Senhor e nós mesmos sendo católicos, participando da missa, nós mesmos tendo uma experiência de vida comunitária, nós, por muitos anos, nós ficamos muito longe da graça de Deus e o estar longe da graça de Deus foi ocasionando em nós essa doença espiritual. E hoje nós estamos aqui para proclamar as maravilhas que o Senhor fez em nós por misericórdia e bondade do Senhor. Nós devemos levantar proclamando a bondade do Senhor e deitar proclamando a fidelidade de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Nós tivemos uma experiência na igreja, como eu falei, mas uma experiência muito rasa. Nós nos casamos muito cedo, casei com 19 anos, o Adoniro com 25, e muito cedo nós demos entrada para o pecado na nossa vida. Muito antes do nosso casamento, porque quando a gente entrou no casamento, nós já entramos em pecado mortal. Nós não tínhamos vida casta, nós tínhamos sim uma vida desregrada sexualmente. Já era hábito em nós o pecado da masturbação, já era hábito em nós o pecado da pornografia. Então isso foi virando hábitos viciosos. E esses vícios foram nos tirando da presença do Senhor. Então nós casamos desejando a alegria, a felicidade, de fato, igual todo mundo casa. Só que a gente queria a felicidade, a realização em si. Eu buscava essa realização no Adoniro e o Adoniro buscava essa realização em mim. E essa realização ela não se dá em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Ele não se dá fora de Jesus. Aí começou a gerar em nós uma imperfeição muito grande, porque o lugar que deveria ser de Jesus, ele foi sendo colocado outras coisas e outras pessoas. Então, muito cedo, o nosso desejo de conquistar, o nosso desejo de crescer na vida, o nosso desejo de ser agradado, de ter coisas, poder, fama, tudo isso que o coração humano, sem a graça de Deus, busca. E com 2 anos de casados, eu buscando essa felicidade e não encontrando, eu me lembro que eu me deparei com uma tristeza muito grande no meu coração. E eu olhava para o Adoniro e eu questionava, mas por que essa tristeza no meu coração é tão grande? Se eu casei amando, se eu acreditava verdadeiramente que o casamento ia me fazer feliz. E não vinha a felicidade.
Veio o filho, eu acreditava que a felicidade estaria no meu filho, não veio também. E eu fui cada vez ficando mais triste, mais desgostosa, mais desanimada. E eu achava que a culpa de tudo isso era um casamento ruim, que eu não tinha me casado bem. Eu achava que o erro estava no casar errado. Então, meus irmãos, quando eu tirei o foco de Deus, quando nós deixamos Deus fora do nosso matrimônio, fora da nossa vida, nós não casamos a 3, nós casamos a 2 e egoisticamente fomos viver isso. Então, quando nós fomos tirando Deus da nossa realidade, da nossa vida, foi gerando em nós essa doença espiritual que é gerado por causa dos pecados. A consequência dos pecados mortais em nós foram crescendo e foi gerando cada vez mais pecado, até que um ponto que nós fomos para muito longe de Deus. Nós ficamos casados 13 anos, e nesses 13 anos nós sofremos muito, porque onde Deus não habita, habita outras coisas, e habita inclusive o mal. E nessa busca desenfreada dessa felicidade, dessa falsa alegria, essa alegria passageira, eu fui desejando cada vez mais conhecer o mundo e conhecer as pessoas. E Deus já não tinha mais espaço na minha vida. Eu não queria mais fazer a vontade de Deus, se é que até ali eu já havia feito a vontade de Deus em algum momento. Eu acreditava que tinha feito em algum momento. E muito cedo eu fui buscar outras coisas. Com 2 para 3 anos de casado, não me recordo as datas direito, eu tive um relacionamento extraconjugal com um amigo de faculdade. Nessa busca, nesse desejo de alegria, nesse desejo de tantas coisas que o coração humano decaído busca, eu acabei em adultério muito cedo no nosso matrimônio. E ali eu abri uma brecha muito grande, porque o pecado mortal, quando ele não é arrependido e confessado, ele gera um pecado maior e cada vez maior. Esse adultério ele foi sendo gerado lá na nossa adolescência, quando livremente nós dissemos não à palavra de Deus, à vontade de Deus, que é clara e é expressada através dos mandamentos, e através também da igreja, do nosso catecismo. Então começou, nós demos abertura lá atrás, em algo que a gente pensava que aparentemente não fazia mal. Igual a palavra de Deus está falando, Jesus cita um monte de pecados, a lista é grande. Só que ele fala que são vícios. E a gente está acostumado a achar que vício é um vício de uma bebida, o vício de uma droga, o vício de um cigarro. Enquanto que o vício maior que aprisiona é o pecado mortal. E nós ficamos viciados muitos anos. Caí em adultério, o nosso relacionamento foi cada vez ficando pior, não tinha condição. Cada vez mais meu coração foi buscando essas coisas. Com o primeiro filho eu já quis deixar de ter filhos. Foi graça de Deus que veio o segundo, porque eu não queria mais. Vindo o segundo eu fiz a operação, a laqueadura. Falei, não quero mais filho, porque filho me dá trabalho, filho toma meu tempo. Filho, eu tenho que dividir com ele as coisas, e ele me priva de fazer o que eu quero, e eu não quero estar casada, eu quero separar. Isso muito cedo. Só que nós fomos protelando, achando que lá na frente ia dar um jeito. E, consequentemente, eu caí novamente em adultério, vários adultérios. Cheguei no momento de exaltação do corpo humano tão grande que eu comecei a fazer plásticas, cirurgias. Eu queria me ordenar fisicamente, mas dentro de mim estava tudo desordenado. Por fora ficou tudo muito bom. Por fora bela viola, né? Mas por dentro de mim estava tudo mofado. Eu estava vivendo a treva. Eu estava vivendo longe de Deus, tanto que as coisas de Deus não me atraíam, e as coisas de Deus, muito pelo contrário, me irritava profundamente, me causava uma certa ageriza, e eu gostava de estar sempre longe das coisas de Deus, porque a luz não compactua com a treva.
Então fui fazendo as plásticas, buscando a felicidade nas plásticas, fui fazendo, cada vez mais fazendo um tributo, um culto ao meu corpo e ao meu eu, ao ponto de ficar várias horas na academia malhando. Busquei a alegria, a satisfação nas tatuagens, uma parte do meu corpo é tatuado. E é interessante que por mais que eu buscava tudo isso, eu não ficava feliz. Eu tinha uma felicidade momentânea, né? Uma alegriazinha passageira, mas cada vez mais eu tinha uma sede, uma sede, uma sede. E eu achava que era por alguém, por uma coisa. E era por Deus. Deus colocou esse desejo no nosso coração de querer algo muito maior. Só que a gente se perde e a gente se adoece porque a gente coloca outras coisas no lugar que é só dele. Ele é o sumo bem, é o bem maior. E a gente coloca os bens menores, passageiros, no lugar dele. Consequentemente, eu fui buscar outra religião, uma seita, uma falsa religião. Ali eu fui buscar curas imediatas. Ali eu fui buscar curas para minha mãe, que ela tinha várias enfermidades físicas. E eu fui cada vez mais adentrei-me no espiritismo. Eu cheguei num ponto de contaminação tão grande que eu já via vulto, eu já via tudo quanto é coisa ruim. Ouvia, estava muito perturbada. Mas eu, em nenhum momento, queria me submeter à vontade de Deus. E cada vez mais, eu fui ficando de uma forma contrária à forma que Deus me criou. Fiquei disforme. Aquilo que era para ser imagem e semelhança de Deus, se transformou em algo disforme e criando-se uma semelhança com o mal. Que é isso que o pecado faz em nós. Nos assemelha com o mal. Então, meus irmãos, vou fazer uma história longa, mais curta. Nós ficamos casados 13 anos. 13 anos que aparentemente pareciam bons, porque a gente tinha uma vida financeira muito boa. A gente fazia aquilo que a gente queria. E eu tinha uma certa liberdade que eu queria ter. Enquanto o Adonir estava lutando para ganhar dinheiro, eu estava lutando para gastar e fazer do jeito que eu queria. Nisso os filhos foram ficando de lado. Chegou num ponto, em 2006, minha mãe faleceu e uma revolta muito grande contra Deus. Eu falei, a partir de agora o Senhor não manda mais em mim. Essa foi a oração que eu fiz naquele momento. O Senhor não manda mais em mim, a partir de agora eu vou fazer o que eu quiser. Em 2017, depois de umas discussões, eu prometi para mim mesma que eu ia separar na próxima desilusão que eu tivesse com a Adonir. Isso aconteceu alguns meses depois. Friamente eu cheguei para ele e falei, eu quero a separação, não quero mais ficar casada. Porque eu não acreditava no sacramento do matrimônio. Não acreditava que ele fazia realmente de nós uma só carne. Eu pedi naquele momento a separação friamente. E eu costumo falar o seguinte, que quem está vivendo, eu falo sempre quem está vivendo o pecado mortal, mas o pecado do adultério, mas na verdade são todas as pessoas que vivem em pecado mortal, que não estão em estado de graça e amizade com Deus, agem de maneira fria. Eu me comparava com um cadáver, porque eu não estava nem aí para ninguém. Eu queria só o meu bem-estar, o meu prazer. E assim eu saí de casa, deixei meus filhos com a Adoniro. Ele cuidou dos meninos por 3 anos e meio, que nós ficamos divorciados. E nesses 3 anos e meio eu potencializei tudo que era ruim. Aí eu bebi intensidade, eu usei droga. Aí aquelas amizades que não eram boas, aí eu caí de cabeça mesmo. Porque aquilo ali eu achava que era o lugar que eu deveria estar. Parece que eu tinha me encontrado com aquilo que eu tinha buscado. Mas na verdade não é. Eram as desordens que estavam sendo alimentadas ao longo de muitos anos. Era um coração que não queria se reconciliar com Deus. Então nessas amizades, com essa farra toda, eu experimentei todas as coisas, fiz tudo que podia fazer e que não podia fazer. Mas Deus de bondade e misericórdia infinita foi lá e nos resgatou naquele momento que a gente estava lá no precipício. Porque foi por misericórdia de Deus que Ele nos alcançou. Um dia o Adonir chegou, ele estava muito preocupado comigo.
Isso já foi em 2011. Ele me chamou para conversar e falou assim: Silvia, ele falou com todo jeito, né? Porque eu não gostava que ele falasse comigo, eu falava assim: não, não te amo, não quero você, não me serve. E ele com todo jeitinho me falou que eu não estava bem. E que se eu continuasse com aquela vida eu ia morrer em pecado mortal e eu não ia me salvar. Só que ele não falou claramente assim, mas eu entendi. E eu peguei e virei para ele e falei assim: olha, eu não estou nem aí para o jeito que eu estou vivendo, porque para mim não tem jeito mais. Naquele momento eu pecava contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo, porque eu não acreditava mais que a misericórdia de Deus me alcançasse. Naquele momento eu já estava cansada de pecar, porém eu não dava conta de sair. Eu não tinha liberdade para sair, porque eu já estava escrava do pecado. Em 2011, em janeiro, eu estava em relacionamento com um homem casado, e esse homem é de outro estado. Ele me convidou para ir morar lá. Eu fui, fiz a experiência de ir lá, conhecer a cidade. E Deus é tão maravilhoso que eu cheguei lá, Ele me colocou num quarto de hotel. E ali eu já comecei a me sentir mal, o coração apertou. E eu liguei a televisão. No que eu liguei a televisão, estava no canal católico. E na hora eu fui lá, baixei o volume, porque eu não aguentava ver nada, ouvir nada da igreja católica. Mas eu sentei e fiquei olhando. Era um padre e uma outra pessoa conversando. Eu fiquei olhando. E ali o Espírito Santo começou a agir no meu coração e colocou dentro do meu coração um desejo, reacendeu um desejo. Mas eu não sabia o que era. Ali eu comecei a chorar e comecei a me arrepender. Só que eu comecei a me arrepender de quê? De ter deixado meus filhos em Goiânia, de estar tão longe. Eu pensei: nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou voltar para Goiânia. Eu moro a 5 minutos da minha casa, da casa dos meus filhos. Eu fico 15 dias sem ver, não estou nem aí. Imagina eu morando a 10, 12 horas deles. O que vai ser, né? Voltei. E nesse período de janeiro de 2011 até maio de 2011, Deus começou a trabalhar em mim uma transformação por graça e por intercessão que eu creio firmemente que os meus sogros exerceram. Minha sogra e meu sogro nunca desanimaram de nós. Nunca aceitou, porque o Adonir teve um outro relacionamento depois que nos separamos, de 2 anos, mas minha sogra nunca aceitou. Ou seja, pecado é pecado, verdade é verdade. Ela não alimentou o pecado. Então, nesse período, eu voltava para casa das baladas, de tudo aquilo que eu estava fazendo, mas eu estava cansada, eu já não aguentava mais aquela vida, mas não saía. Em maio de 2011, o Adoniro me presenteou com a palavra, a Bíblia, Ave Maria, porque ele estava com uma outra Bíblia dele. E eu comecei a ler a palavra de Deus, que liberta, que é fonte de cura e de milagres e prodígios, quando chegava da farra, quando chegava da bebedeira, da prostituição. E eu comecei a ler a palavra de Deus, embora não compreendesse, embora ela não estivesse caindo ainda no meu coração, iluminando claramente a minha razão, aquela palavra foi transformando o meu coração, lentamente. Eu achava bonitas as palavras, lembrava da minha juventude na igreja católica, mas achava bonito só. Ela ainda não estava transformando a minha vida. E de junho, julho e agosto, Deus realmente fez a transformação na nossa vida. O Adoniro, ao me presentear com essa palavra e levar a palavra de Deus para estudar, ele também começou a ler mais a palavra. Porque ele queria saber onde é que a igreja estava mentindo, né, Pretinho, para você. Porque ele fala assim: mas como que a Silvia me separa de mim, como ela me trai, e eu não posso dar continuidade à minha vida casando com outra pessoa. Na verdade, o nosso matrimônio, ele era válido. Então, ele tinha que ser fiel, embora eu fosse infiel. Ele tinha que ser fiel a Deus, em primeiro lugar, né? Embora ele estivesse vivendo uma desordem espiritual, estivesse no pecado mortal, porque, como eu falei para vocês, nós tínhamos o vício da masturbação e da pornografia. Isso ceifou muito do nosso casamento. Embora ele vivesse dessa forma, ele se incomodava de estar na missa comungando, né, Pretinho? Você quer falar? Ele se incomodava de estar comungando. Mas ele também ficava doído de saber que ele não podia receber Jesus sacramentado enquanto ele estava com outra pessoa. Então ele achou por bem unir as duas coisas, o pecado e também a Sagrada Comunhão.
Aí que eu falo que foi obra de misericórdia, tem muito detalhe. O nosso testemunho, graças a Deus, ele é rico em detalhes de misericórdia. Mas como ele não tem tempo, eu vou resumir bastante. Jesus foi tão misericordioso, que naquele momento que o Adonírio estava pecando gravemente contra ele, e que eu estava pecando gravemente contra ele, foi o momento que ele abriu a porta e nós entramos. O Adonírio começou a comungar, e quando ele ia fazer a comunhão, ele fazia uma oração. Ele pedia a Deus que me salvasse, que se aquela comunhão, se o sacramento do matrimônio fazia de nós uma só pessoa, uma só carne, que naquele momento que ele comungasse, aquela comunhão servisse para mim, porque eu não comungava, já tinha muitos anos que eu não comungava. Comunguei muitos anos em pecado de sacrilégio, pecado grave, mortal. Eu tinha ciência do pecado. E o Adonírio, apesar dessa ciência, ele foi comungar em pecado mortal. Não é fazendo aqui uma exaltação a comungar em pecado mortal, é para mostrar a misericórdia de Deus. Ele fez uma oração muito sincera, porque ali ele já não desejava mais a Sílvia. Ele não acreditava mais que tinha jeito. Mas ele desejava que a Sílvia fosse para o céu. Esse é o amor verdadeiro. Esse que é o amor que Deus quer que a gente ame. Que a gente deseje o céu e deseje o céu para o irmão. E ele começou a fazer essa oração. E eu liguei para ele no momento da comunhão. Eu ficava muito tempo sem falar com ele, porque eu não gostava de jeito nenhum de estar perto dele. Me incomodava. E ele fez essa oração outras vezes. E outras vezes eu liguei para ele durante a missa. E quando ele chegava em casa, eu estava na porta da casa dele. Automaticamente, a gente começou a caminhar e ele me chamou para ir à missa. E um dia eu aceitei. E nesse dia que eu aceitei a missa, ele fez uma oração. Eu gostaria que você falasse, Pretinho, às vezes eu confundo meio. Bom, esse fato de eu fazer oração e ela me ligar e me esperar lá na porta de casa, aconteceram várias vezes. Até eu perceber que era algo de Deus, não era coincidência. Então eu continuei fazendo a oração. Senhor, se é verdade que o matrimônio faz de nós uma só carne, eu peço, Senhor, que essa Eucaristia que eu vou receber agora valha para a Sílvia. E ela me ligava, e quando eu chegava em casa da missa, ela estava me esperando. E eu percebi que era invariável isso, acontecia sempre. Então eu comecei a fazer oração e esperar a ligação dela, e ela ligava, né? E quando chegava em casa estava me esperando. Então eu vi que era de Deus mesmo. E ela começou a participar da missa, mas continuava não comungando. E não devia comungar mesmo, nem eu deveria, porque eu estava em pecado mortal. Pecado já confessado, arrependido, né? Deus já perdoou, mas não, né? Devemos comungar sempre em estado de graça. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo assim, mesmo em pecado, Ele veio ao nosso encontro. E a Silvia começou a participar da missa, não comungava, e eu, rezando por ela, um dia eu perguntei, Senhor, se é isso que o Senhor quer, que eu chame ela para voltar para casa, peço ao Senhor que me dê um sinal. E o sinal que eu vou pedir, e para eu ter certeza, eu vou escolher o sinal. Se ela for comungar hoje, eu vou entender que é isso que o Senhor está querendo. Quando eu abri os olhos, ela já estava na fila da comunhão, ela e os nossos filhos. Foi a primeira vez que a nossa família comungou toda unida, né? Quando ela saiu de casa, os nossos filhos ainda não tinham feito a primeira comunhão. Isso foi dia 3 de julho de 2011. Fomos para casa, né? E eu feliz, nesse dia eu comunguei até chorando, por causa vendo a resposta de Deus. Quando fomos para casa, ela estava conversando com os nossos filhos, lá na sala, eu sentado na copa, com a Bíblia na mão, e duvidando daquela graça. Pensei, isso deve ser coisa da minha cabeça, deve ser eu que estou querendo demais. Então vou fazer outro pedido. Peguei e falei com o nosso Senhor, Senhor, para eu não ter dúvida, me dá um outro sinal. E para eu ter certeza, eu vou escolher o sinal. Me dá uma palavra que não deixe dúvida nenhuma que é isso que o Senhor quer. Então eu abri a Bíblia que estava em cima da mesa, abri a Bíblia aleatoriamente e abri no livro de Oséias. Era um livro que eu não conhecia. Na Bíblia Ave Maria, na tradução da Ave Maria, o título que está no Oséias 3 é assim, Amor à esposa infiel.
Só o título já dizia tudo, mas eu fui ler. Então dizia assim: o Senhor disse-me, ama de novo a uma mulher que foi amada do seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra mais extensa, mas não precisava de mais nada. Não deixa dúvida. Ele estava falando: ama de novo uma mulher que foi amada do seu amigo e que foi adúltera, porque é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses. É assim que Deus nos ama, apesar dos nossos pecados, apesar de nós trairmos a Deus. Toda vez que a gente peca, a gente está traindo a Deus, e Ele não deixa de nos amar, Ele continua nos amando. Nós é que deixamos de amar a Deus. E Ele foi colocando no meu coração, fui continuando lendo a palavra, que Ele iria converter a minha esposa, que ia trazer paz para a nossa casa de novo, e que ela ia voltar a ser como na juventude, como nós nos conhecemos. Nos conhecemos num grupo de jovens dentro da igreja, depois nós afastamos. E aí eu criei coragem, virei para ela, nós nem estávamos conversando sobre isso, né? Eu virei para ela: se você quer voltar para casa? Ela tomou aquele susto, porque a gente não falava sobre isso, não me deu a resposta na hora, mas Deus já deu o entendimento de que ela ia aceitar, né? E de toda a graça que Ele ia fazer. 2 semanas depois ela voltou para casa. Não foi fácil, foi difícil no início, porque tentamos sem a presença de Deus, apesar de ter recebido a graça de Deus, tentamos sem a presença dEle por 1 mês. Depois, quero que ela continue contando, mas depois viemos para a Sagrada Família, né? Tivemos um apoio aqui muito grande. Está até ali sentado ali, que eu estou vendo ali, o meu pastor que me ajudou muito, o Luciano, né? Luciano e Lília. E nós tivemos a vida restaurada. E é tão interessante que a palavra de Deus, ela transforma a vida nossa mesmo, né? Naquele momento que o Adoniro pediu um outro sinal, Deus já tinha falado claramente que estava na Sagrada Comunhão e que o sacramento faz de nós uma só carne. Mas ele ao pedir um novo sinal, Deus ali manifestou o amor dele e falou claramente: ama de novo, ama de novo. Deus não deixa de amar a cada um de nós de maneira particular. E de nós Ele espera que a gente sempre ame de novo. Por isso que precisa ter essa ruptura com o pecado. Porque o pecado nos impede de amar. O pecado, ele nos priva do amor. E é tão interessante que o Senhor disse para ele, né? Ama de novo uma mulher que foi adúltera, que foi amada do seu amigo. E eu não contei para vocês, e me esqueci, um dos adultérios meu foi com um amigo. Foi com um amigo nosso. Então assim, Deus deixava bem claro que Ele estava falando conosco. Que aquela restauração era para nós. Só que nós voltamos, e ao voltar nós esquecemos da palavra de Deus. Nós esquecemos, era que Deus que estava restaurando, e a gente tentou fazer do nosso jeito. Nós fomos fazer as mesmas coisas que a gente fazia no passado. Fomos para bares, para viagens, curso de dança, essas coisas humanas, lícitas, mas que não era isso que a gente precisava naquele momento. Naquele momento a gente precisava de reconciliação com Deus. A gente precisava do tribunal do amor, que é o confessionário. Ainda não tinha acontecido, ainda não tinha caído a ficha. Então nós amargamos 30 dias, que eu falo que foi o inferno. Porque tudo isso que vocês estão ouvindo a gente falar, a gente ter vivido recentemente, a gente tentar uma restauração por nossas forças, não acontece, é sofrimento. O pecado, ele só é sanado, só é curado, quando o amor de Deus entra no nosso coração e tira a treva. Então naquele momento, depois de sofrer muito, 30 dias, eu saí de casa depois da discussão e falei assim: olha, não dá, não deu certo uma vez, não vai dar, não é isso. Ele não é o homem da minha vida, não é meu príncipe, eu não amo mais, aquela velha história, né? E nesse período eu saí de casa e fui até uma praça perto da minha casa. E eu peguei o telefone e fiz uma ligação muito infeliz, mas que depois o Espírito Santo me iluminou. Eu liguei para o ex-casado, lá daquele estado longe, e falei para ele: vamos tentar de novo?
Conversa vai, conversa vem. Ele falou, não dá mais, né? Já passou muito tempo. Aí eu peguei, desliguei o telefone e tomei uma decisão. Cheguei em casa e falei para o Adoniro, Adoniro, é o seguinte, seu irmão passou por uma dificuldade no casamento e lá na Sagrada Família ele foi ajudado. Vamos para lá? Ele falou, não, de jeito nenhum. A igreja católica é uma só em todo lugar. Eu tenho uma a 200 metros da minha casa. Eu vou sair a 16 quilômetros da minha casa para ir na Sagrada Família? Não vou não. E Deus é tão maravilhoso que Ele falou isso, mas depois disso nunca mais saiu daqui. Louvado seja Deus. E ao chegar aqui na Sagrada Família, adentrar o grupo da família, nós recebemos a maior prova de amor que a gente poderia receber. Que Jesus, naquele momento, nos recebeu, não com julgamento, não com pedra na mão. Ele recebeu aquela adúltera e aquele adúltero no grupo da família, como quem recebe o filho, aquele filho amado. Naquela noite eu pude experimentar o amor de Deus. Naquela noite, aquela palavra que foi proclamada para nós, contava a nossa história. E Deus, Ele é rico, maravilhoso nos detalhes. Eu me lembro que eu pensava assim, mas quem contou a nossa história para esse povo, né, Preto? Naquela noite, Deus transformou a nossa história. Começou uma nova história de amor. Eu voltei para casa, decidida a romper com o pecado. Decidida a nunca mais me prostituir, nunca mais beber, nunca mais drogar, nunca mais fazer sexo fora do matrimônio. E tantas outras coisas a mais. Essa decisão, essa abertura de coração, naquele momento, embora pequeno, foi o necessário para a graça de Deus abundar. E a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a partir daquela caminhada, em agosto de 2011 até hoje, Deus veio manifestando a sua graça, a sua misericórdia, e vem nos curando, vem nos libertando, vem nos dando a graça necessária, o pão de cada dia necessário. Mas Ele exige de nós uma fidelidade, Ele exige de nós uma troca, Ele exige de nós uma submissão à vontade dEle, e que acredite, é maravilhosa, não é pesada. Eu nunca me senti mais livre do que naquele dia que Ele me recebeu na casa dEle, neste lugar. Eu nunca me senti tão liberta, tão alegre, tão realizada quanto naquela noite que Jesus me tomou pela mão e falou assim, volta para casa. Nós entramos no grupo da família, 2 meses depois nós participamos do encontro de casais. E ali eu falo que se deu, de fato, uma cura interior tão profunda, que naquela noite da pregação do amor de Deus, Deus falou no meu coração, minha filha, teus pecados estão perdoados, vai e não tornes a pecar. Eu nem sabia que palavra era. E para quem conhece, quem lê a palavra de Deus, sabe que é o Evangelho de São João capítulo 8. Né? Jesus fala da mulher adúltera que estava a ponto de ser apedrejada. Então Deus foi assim, minucioso no carinho, no amor. E desde lá para cá, de fato, os pecados mortais, esses pecados mortais, graças a Deus, nós não caímos mais. Por misericórdia e graça de Deus que nos sustenta. E Ele vem nos sustentando no sim de cada dia. Meus irmãos, hoje nós precisamos compreender que o amor de Deus nos liberta, o amor de Deus que nos dá essa saúde de corpo e alma. É o amor de Deus que é capaz de tirar em nós todo o mal, toda a contaminação. Porque tudo aquilo que eu tinha vivido de ruim, diante dos pés de Jesus e do altar do Senhor, se transformou em nada, porque Deus é Deus. Ele queimou tudo com o amor dEle. Ele queimou tudo com a misericórdia dEle. Tem 10 anos, né, Pretinho, que nós estamos fazendo agora em agosto, se Deus quiser. 10 anos que nós estamos caminhando para a honra e glória do Senhor, dizendo a cada dia, Senhor, eu quero caminhar contigo, me ajuda a permanecer em Ti, porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que eu sou capaz de fazer se eu não estiver em estado de graça, se eu não estiver em comunhão contigo.
Meus irmãos, hoje nós temos a graça muito grande de participar da Santa Missa todos os dias de manhã. Deus é maravilhoso. Ele coloca tudo para nós, ao nosso dispor. Ele só espera que a gente vá. A comunhão que a gente comunga todos os dias, logo cedo, ela sustenta esse sim que a gente deu, de maneira humana, mas que de maneira espiritual ela acontece na graça do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos voltar para o amor de Deus, nós precisamos parar de pecar, parar de errar o caminho do céu, começar de fato a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como Ele é, porque o mundo nos engana, o mundo mostra muitas coisas que não é amor, e a gente, desejosos de amor, desse amor verdadeiro, a gente cai, e a gente acaba indo para longe da casa do Pai, que é a casa do amor, e a gente acaba se perdendo. Essa noite o Senhor está nos chamando a voltar para a casa do Pai. Meu irmão, não sei qual que é a realidade que você vive hoje, qual que é a realidade da sua família. Às vezes você é até uma pessoa crente, uma pessoa fiel, uma pessoa de caminhada, mas pode ser que lá na sua casa a realidade seja outra. Talvez os seus não vivam a presença viva do Deus ressuscitado. Talvez os seus não proclame que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que liberta, é Ele que cura. Às vezes os seus, ou até mesmo você, já descrençou até da Sagrada Comunhão. Mas Jesus, Ele não tira o olho de você. Ele não tira, jamais tirará. E Ele está esperando você amar de volta. Porque parar de pecar significa começar a amar. Eu não quero mais errar, eu não quero mais cometer nenhum pecado, mas eu tenho um desejo de céu, eu tenho um desejo de santidade, eu tenho um desejo de salvação. E necessariamente tem que passar pelo tribunal do amor, o tribunal da reconciliação. Deus nos perdoa, está pronto para nos perdoar, mas Ele precisa que a gente dê esse passo de reconhecer que é pecador, reconhecer os pecados, arrepender dos pecados e querer recomeçar uma vida nova, uma vida na graça. Meus irmãos, é através da comunhão que Jesus sustenta esse sim. É através da adoração que Jesus sustenta esse sim. É através da palavra que todo dia Ele vem te falar: meu filho, é por aqui, não é por ali. E para a glória do Senhor, a gente vai dizendo sim, porque Jesus Cristo é o Senhor. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Enquanto eu rezava durante a missa, o Senhor me dava uma visualização. Ele me dava a visualização de 2 braços erguidos, com o punho fechado, acorrentados, mas que no centro pairava uma nuvem vermelha, que ficava claro, evidente que é o sangue de Jesus. Meu irmão, Jesus te trouxe aqui porque hoje Ele quer que você experimente a cura. Ele quer que você experimente a libertação, a restauração. Mas é necessário você falar: Jesus, eu quero ser livre. Jesus, eu quero ser curado. Para que Jesus possa falar: meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Fale com Jesus agora. Onde que é que tem a dificuldade? Qual que é o pecado de estimação que você tem carregado? Qual que é o pecado que você já transformou em realidade na sua vida, que já é tão seu, que é difícil até de apartar? Meu irmão, Jesus nos deu a vida para a gente ser verdadeiramente livres nele. Pede a graça agora da libertação. Pede a graça do abandono desses pecados. Pede a graça agora de toda a libertação, de todos os males, de todos os vícios. Jesus quer te libertar. Jesus quer te curar. Jesus, Ele está pronto para atender a oração simples,
mas uma oração sincera. Não precisa ficar de muitas palavras, mas uma oração sincera. Entregue agora para o Senhor essa imperfeição, essa tendência a fazer o mal, esse vício, e sobretudo esse vício espiritual que tem te tirado da presença do Senhor. Entrega para Ele agora, que vocês vão experimentar a alegria plena, a realização plena em Deus. O Senhor liberta. E assim como Ele me dá essa visualização dessa algema sendo quebrada pelo sangue precioso derramado na cruz, Ele liberta você agora, meu irmão. Ele te dá essa graça de voltar para casa. A palavra de Deus é viva e eficaz e é capaz de fazer o nosso coração voltar à amizade com o Senhor. Não perca essa experiência. Não perca a oportunidade hoje de acolher essa palavra de salvação, essa palavra de restauração na sua vida, na sua casa, meu irmão. Que você vai experimentar milagres. Você vai experimentar a cura. Você vai experimentar essa saúde espiritual, embora o corpo possa padecer de outra enfermidade. Peça agora: Jesus, me cura. Jesus, eu creio em vós, eu creio na sua palavra. Jesus, eu preciso ser liberto. Jesus, eu tenho esse mau hábito, esse vício, me ajuda. Meu irmão, que o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo te alcance nessa noite, assim como nós fomos alcançados naquela noite, em agosto de 2011. E que vocês possam permanecer fiéis à vontade do Senhor, com retidão de intenção, até o fim da sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar. Que esse Deus maravilhoso, eu creio verdadeiramente que todos vocês que abriram o coração nessa noite vão sair daqui outras pessoas. Eu creio que verdadeiramente aqueles que aceitaram hoje a palavra, aqueles que aceitaram esse testemunho para glorificar o Senhor, amanhã já estarão nos confessionários. O Senhor te ama, o Senhor te acolhe, não te julga e te perdoa. Volta para casa.